Livro de Lucas, capítulo 5. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu vou orar por essa palavra para que o Senhor
cresça e prevaleça e reine sobre esta palavra, reine sobre os nossos corações. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, vocês podem deixar abertos aí, né, a partir do versículo 4. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queridos, há mais tempo, né, há algum tempo, eu havia escrito essa palavra, né, eu havia meditado nessa palavra que eu vou ministrar nessa noite, por causa de uma situação, né, que eu estava vivendo. E é sempre assim, né? Primeiro o Senhor trabalha em nós, primeiro o Senhor fala conosco, para que depois nós possamos ser aptos para falar para os outros. Muitas das vezes o melhor que nós temos, o maior testemunho é falar daquilo que nos é próprio, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós aprendemos com o Senhor e aprendemos também com a vida. E aqui nesse texto de Lucas 5, vou ler a partir do capítulo 4, aqui vem falando assim, que Jesus realiza o milagre da pesca em abundância. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lancem as redes para pescar. E aí Simão disse, né? Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, a chave de hoje vai ser essa. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então fizeram sinais, né, a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E em pouco tempo os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido ali, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: ó Senhor, deixe-me, por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles arrastaram os barcos até a praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, essa é a tua palavra. Aleluia a Deus. Teve dias que eu não pescava nada. Teve dias que eu não tinha clientes. E aqui, né, quando o Senhor fala a ele que lança a rede, e ele falou: Senhor, se assim diz o Senhor, assim vamos fazer, né? E lançaram as redes novamente. Glória a Deus. Aqui Simão Pedro, né? Ou Pedro, ou só Simão, nesse início dessa trajetória de Pedro, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje, ele não conhecia, né, o poder de Deus de uma forma prática e direta, né, como ele conheceu naquele dia. E ele confiou. E aqui nós podemos entender que a palavra confiança é o que levou Pedro, mesmo sem ele entender, né, é o que levou Pedro a lançar aquela rede novamente. E eu não sei se vocês já ouviram aquele ditado, né, que às vezes a gente nada e morre na praia. Não tem um ditado assim? Às vezes nós nadamos e morremos na praia. Às vezes nós tentamos e não conseguimos. Ali Pedro lançou a rede a noite toda, como ele mesmo relatou, mas ele não voltou com nada para casa. E eu creio, queridos, que o Senhor, ele é muito intencional. Enquanto a tentativa da pesca estava acontecendo, né, e começou a amanhecer ali, Jesus vinha, né, caminhando
na praia ali para fazer um sermão, uma pregação. E ele parou justamente no ponto onde que os barcos iriam encostar, né? E o povo, e Simão, e João, e Tiago, iriam ali terminar, né? Aquela busca, frustrados, creio eu, porque quando a gente não consegue alcançar os nossos objetivos, nós voltamos para casa frustrados. Verdade. Por quê? Porque muitas das vezes, né, nós saímos de casa para trabalhar, para conquistar o nosso pão de cada dia, na expectativa de conquistar o pão de cada dia, na expectativa de voltar para casa com a provisão que nós nos empenhamos. Eu lembro que um dia, né, eu estava lá no meu salão, no início dele, e teve um sábado, eu acho que foi o único sábado, nos meus 20 anos de salão, mas eu acho que foi o único sábado que eu não atendi ninguém. E meu vizinho da frente viu aquilo ali, e ele zombou de mim, de uma forma bem sutil, mas ele zombou de mim. Ele falou comigo assim: Olívia, me chamou da janela, seu salão está muito cheio, porque eu estou querendo ver se minha irmã vai aí para arrumar o cabelo. Mas ele viu que não estava. Sabe, ele viu que não estava, ele viu que eu abri no horário cedo, viu que eu fiquei ali o dia todo de porta aberta. Daí ele viu que eu não tinha atendido. Então ele meio que estava zombando de mim. Eu falei: olha, se ela quiser vir, ela pode vir, porque eu estou pronta para atendê-la. Ah, não, então eu vou falar com ela ali. Mas a irmã dele não foi, ele estava zombando de mim. Então eu coloquei aqui, né, porque eu já vivi situações como essa. Creio que muitos de nós, ou né, quase todos, né, pelo menos, né, alguma vez na vida já saiu de casa com uma expectativa. Aqui está falando de uma provisão, de uma pesca que, creio eu, eles precisavam daquela pesca porque eles viviam da pesca. E ali, naquela situação ali, eles entenderam que pagar as contas naquele dia não ia dar. Naquele dia não ia dar para pagar todas as contas. Naquele dia, talvez não ia dar para colocar comida na mesa. Mas eles se depararam com aquele que, aquela noite, ele permitiu que eles não pescassem. Aquela noite, eu creio que o Senhor, ele já sabia, né? A gente sabe que ele já sabe de tudo. Ele pensou: eu quero que eles cheguem até mim. E aí ele chegou para Simão e falou: me empresta o seu barco? Eu posso subir, por quê? Porque quando a gente prega no mesmo nível das pessoas, às vezes a nossa voz não ecoa da forma que precisa. Mas quando a gente sobe um pouquinho, né, para algum lugar mais alto, nós conseguimos passar a mensagem melhor, as pessoas ouvem melhor. Eu creio que essa era a intenção de Jesus, porque também as pessoas estavam rodeando ele, estavam muito perto. Eu creio que a intenção de Jesus era entrar naquele barco, né, para mostrar para Pedro que, enquanto ele emprestava para ele o barco dele, ele ia cuidar. A gente sai para fora da nossa casa, que a rotina vem, que os leões vêm, né, que os gigantes vêm, que as muralhas parecem mais altas do que realmente são, né, que as intimidações, as pressões vêm, as conversas, né, que querem falar assim: ah, você fala que ama, mas você faz isso. Você fala que ama, mas você, né, não faz isso. E aí, quando a gente sai para fora, depois, às vezes, de um devocional, às vezes de uma leitura bíblica, a gente até sai forte, mas quando o negócio aperta muito, muitas das vezes o Senhor ainda não é suficiente até que nós realmente entregamos de todo o coração. Porque o Senhor, ele fala com a gente
ele nos mostra coisas grandes e mais profundas do que a gente gostaria de saber quando a gente busca ele de todo o coração. O coração de Pedro ali não era todo de Jesus ainda. Não era, mas seria. E em João 21, né? Essa parte aqui, eu quero até falar com vocês que quem me ajudou a concluir essa parte foi meu filho. A gente sempre conversa sobre a palavra e ele fala assim comigo: mãe, a parte que eu mais gosto é do final dessa história de Pedro. Não o final total, né? Mas é de quando ele retrocede, né? É de quando ele volta para a velha vida, porque ele perdeu a esperança dele, ele perdeu a confiança nele mesmo, ele não se achou mais digno, né? E aí ele me ajudou, aí a gente ficou conversando sobre isso várias vezes, né, Leandro? Amém. E aí ele falou comigo: a parte que eu mais gosto é dessa parte. E aí essa parte vem falando que um tempo depois, Pedro volta a ter uma nova experiência com a provisão, através de mais uma palavra dada por Cristo, né? Sobre lança sua rede novamente. Lança a rede. E aí eles lançaram. E ali veio novamente muitos e muitos peixes, né? E essa palavra dada por Cristo ali, né, com ele mesmo sem esperança, ele já tinha negado, ele já tinha, eu imagino assim, que Pedro, eu acho que ele queria ter ficado, assim, com a cabeça dentro do buraco. Porque quando ele entendeu o que ele fez, e sim, ele se arrependeu, né, diferente de Judas, né, que teve um remorso ali, mas não teve um arrependimento. Por isso que Judas pereceu da forma que ele pereceu. Porque se Judas tivesse se arrependido, ele teria entendido o perdão que alcançaria ele. Ele teria entendido que Jesus não era um carrasco que só abençoa, né, quem é bom, que só perdoa. Ele não ia entender perdão. Judas não queria conhecer o perdão. Mas Pedro quis. Pedro se arrependeu, se entristeceu, não se achou mais digno, quis retroceder. Muitas das vezes nós olhamos para as nossas falhas, às vezes nossos erros, às vezes nossos pecados, e não nos sentimos mais dignos do amor de Deus, do perdão de Deus, do favor de Deus. E às vezes nós queremos retroceder, pensar assim: quer saber? Eu não sirvo para mais nada para Jesus, não. Eu caí de novo, eu errei de novo. Enquanto a palavra fala que é bom que não peque, mas se pecar, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o nosso pecado. E nos dá uma nova chance, uma nova vida. Isso não é respaldo para a gente ficar caindo. Mas é respaldo para a gente tentar cair cada vez menos. Aleluia, Pai. Né? E obedecer cada vez mais. Aleluia, Senhor. E ali, né, Pedro frustrado, porque havia negado o mestre 3 vezes, não entendeu que Jesus ele era, né, aquele que deu a vida por ele. Deu a vida por ele. Ali Jesus foi ao seu encontro, mas desta vez para dar a Pedro uma nova vida. Não mais como pescador de peixes, mas confirmando o que ele falou com ele lá atrás. Lá em Lucas 5 e outras passagens que relatam a mesma história. Confirmando que ele seria pescador de homens, né? De almas. E ali Pedro lançou novamente a rede. E sim, ele recebeu novamente provisão.
para aquele momento, mas não acabou ali. Começou ali uma jornada de fé, amor pelas almas e um verdadeiro compromisso com o reino de Deus. O que é que eu quero concluir com vocês aqui, com essa palavra? Esse processo falou muito comigo, porque eu tenho passado por esse processo, né? E quando a gente passa pelo processo, a gente entende que se Pedro cumpriu em Atos e seguiu nas suas epístolas ali, ensinando, né, que era sim capaz, nós somos capazes. Né? Não porque nós somos bons, mas porque Jesus é bom com a gente. Aleluia! Porque Jesus, ele nos quer para concluir, né, aquilo que ele nos chamou para fazer. E se Pedro conseguiu, nós também podemos conseguir. Na primeira pregação de Pedro, foram mais de 3.000 almas. Depois, foi mais umas 5.000. Depois, João curou ali um paralítico. E depois, ele saiu ensinando, ele saiu direcionando. Ele começou a direcionar vidas, ele começou a alinhar os propósitos. Ele começou a fazer aquilo que Jesus falou com ele lá em Lucas 5. Então, queridos, nós precisamos querer viver esse processo. Aleluia, Pai. Nós precisamos querer. Nós não podemos querer chegar só no resultado. Nós não vamos chegar no resultado sem passar pelo processo. O processo, ele dói, ele é frustrante, às vezes ele é decepcionante quando nós queremos fazer do nosso jeito. Mas quando é feito do jeito de Jesus, do jeito que ele ensinou, o que eu mais amo na palavra de Deus, é que o Senhor, ele, todas as respostas que nós precisamos, ela está na palavra de Deus. Quer prosperar? Vai para a palavra. Quer corrigir um erro? Vai para a palavra. Quer ganhar almas? Vai para a palavra. Quer ser bem sucedido? Vai para a palavra. Quer ser perdoado? Vai para a palavra. Quer ser amado? Vai para a palavra. Quer ser confrontado? Ninguém quer ser confrontado, mas às vezes nós precisamos de abrir a palavra e falar assim: Senhor, me ensina aqui, porque ninguém está conseguindo me ensinar. Me explique aqui, porque ninguém está conseguindo me explicar. Vai para a palavra. Quer negociar bem? Vai para a palavra. Quer não dar tiro no escuro de investimento? Vai para a palavra. Né, Mar? Nós investimos aqui, mas aqui a resposta certa está na palavra. Né? A palavra fala assim que há caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. Né? Porque esses caminhos de morte é porque é a nossa palavra, é o nosso entendimento. Mas quando a gente vai para a palavra, nós entendemos o que é um caminho bom de verdade. Então a palavra de Deus aqui, em toda a história de Pedro, ela nos mostra que tudo, né, tudo volta para Deus. O Senhor não precisa de nós para nada. Mas Ele conta conosco. Ele não precisava de Pedro. Ele não precisava de ter passado por tudo aquilo com Pedro. Pedro questionava muito, Pedro se irritava muito, Pedro não queria fazer muitas coisas. Né? Ou tinha hora que ele queria fazer coisas demais que não precisava dele fazer, como cortar a orelha lá do Malco. Ele não precisava fazer aquilo, ele quis, porque ele amava Jesus. Olha, se Jesus vai mandar a gente cortar a orelha de alguém, vai mandar a gente ferir alguém, vai mandar a gente ofender alguém. Jamais. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Né? Então, Jesus, o que Ele quer nos ensinar é muito contrário do que a gente quer aprender.
Pedro quis aprender outra coisa. Mas Jesus mostrou para ele que não era do jeito. Glória a Deus. Então eu quero convidar vocês a ficar de pé. Amém. Cumprindo o que dizia Isaías, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, né? E ali Pedro viu grande compaixão. Nós precisamos entender que o Senhor, ele quer se revelar a nós como o nosso Jeová Jirei, como o nosso mestre, como o nosso Jeová Rafá, que é poderoso para curar de uma forma sobrenatural, para curar através da ciência que ele criou a ciência. Não foi o homem que criou a ciência. A ciência que traz hoje para a gente os medicamentos que nós usamos, que traz os profissionais que nós nos entregamos e confiamos a ele. Então ali, em Mateus 8, Pedro conhece esse Deus que criou, né, que é a cura. Em Mateus 16, Pedro reconhece o Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo, através de uma revelação do próprio Deus. E ali algo novo e grande acontece em Mateus 16, quando Jesus pergunta: o que dizes que eu sou? O que dizem que eu sou? E aí, por uma revelação direto do trono de Deus, uma revelação do próprio Deus, Pedro fala: o Senhor é o Filho de Deus. O Filho de Deus. E o que nós precisamos aprender com esse capítulo de Mateus 16 é que nós precisamos de buscar a revelação do Pai para conhecermos de verdade quem é o Filho. Porque às vezes nós nadamos e morremos na praia porque nós não conhecemos de verdade quem é o Filho. Verdade. Porque nós não reconhecemos o poder do Filho. Porque nós não entendemos o que o Filho veio fazer aqui de verdade. Às vezes nós ouvimos falar, nós ouvimos a pregação, nós ouvimos histórias, achando que são histórias. Mas nós não conseguimos entender, porque no dia que a gente entende, a nossa história começa a mudar, como a de Pedro mudou aqui. Porque nesse dia, pegando carona nessa mesma passagem, Jesus falou com ele: olha, essa revelação veio do meu Pai. E a partir de agora, você não será mais Simão. Você vai ser Pedro. Pedro, rocha, né? De onde eu edificarei a minha igreja. Por quê? Porque a partir daquela revelação que Pedro recebeu, Jesus revelou algo maior para ele. Né? Ele seria aquele ao qual Jesus iria edificar a sua igreja. Glória a Deus. Às vezes o Senhor quer nos revelar coisas grandes. Às vezes o Senhor quer nos ensinar e mostrar para a gente: filha, eu tenho algo grande para fazer através da sua vida. Filho, eu tenho algo grande. Quando eu falo grande, queridos, não é coisas assim que às vezes a gente pensa assim: eu vou fazer sucesso, eu vou ficar conhecido. Não é sobre nós. Não é sobre nós sermos grandes. Não é sobre nós sermos mais. Não é sobre nós realçarmos em cima dos outros, diante dos outros, para que nós sejamos reconhecidos. Não. Porque quando a gente chega no final do processo de Pedro, a gente vê que quem cresceu foi a igreja, não foi Pedro. Quem expandiu foi o reino, não foi Pedro. Pedro foi o contrário, Pedro teve que ir se diminuindo. Quando ele pensava em crescer um pouquinho, Jesus ia lá e mostrava para ele: não, aqui, você acha que você vai fazer isso tudo por mim? Você não vai. Por enquanto não. Um dia vai. Então Mateus 16 nos ensina
que Pedro viu o Filho do Deus vivo, reconheceu quem ele era e pôde ali começar a viver, né, uma revelação que se cumpriu. Às vezes nós recebemos revelações direto do trono de Deus. E às vezes, por endurecer o nosso coração, ou pensar que não tem possibilidade nenhuma de acontecer com a gente joga ela para escanteio ali, achando que é para hoje. Mas ela só foi se cumprir lá na frente. E muitas das vezes nem tudo que é revelado vai acontecer. Não é porque Deus mentiu, não é porque Deus não quis fazer, é porque nós não deixamos Ele fazer. E em Mateus 14, né, Pedro conhece mais um pouquinho do poder de Deus. Aleluia. Quando ele experimenta com coragem e com medo, né, algo extraordinário com Jesus. Havia uma tempestade, os discípulos estavam com medo, né, e eles viam um homem chegando perto, mas que eles não entendiam quem era. Eles achavam que era um fantasma, né? Mas Pedro, quando Jesus foi chegando perto, Jesus falou: calma, sou eu. Aí Pedro falou: é o Senhor mesmo, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá até o Senhor. Ali foi um ato de coragem, né, de Pedro. E nesse ato de coragem, entre a fé, né, e a razão, ele foi, e Jesus, né, estava ali esperando ele. Mas chegou um momento que, quando começou os ventos a sussurrarem ao redor, quando começou, né, a tempestade ali querer, né, realçar novamente, Pedro teve medo. E às vezes, muitas das vezes, a gente ouve palavras sobre ele teve medo, ele não confiou, ele perdeu a fé, e realmente Jesus fala com ele: homem de pequena fé. Mas ele teve coragem também, que os outros não tiveram. Então, muitas das vezes nós temos coragem para umas coisas com Jesus, para outras nós temos medo, né, para outras nossa fé diminui ali. Mas o mais importante, o mais lindo desse versículo é que, com coragem e com medo, Pedro conheceu ali, né, o Deus, o Elohim, aquele que estava no controle de tudo. Porque quando ele ia afundar, aquele que estava no controle de tudo fez o que com ele? Pegou ele de volta, levou ele para o barco, saíram dali e prosseguiram. Então, muitas das vezes nós temos coragem e medo, e permanecemos mais no medo do que na coragem, porque nós não conhecemos o Elohim, aquele que está no controle de tudo. Ou não deixamos ele no controle de tudo. E eu falo isso de mim mesma. Às vezes eu tenho muita coragem com as coisas. Mas às vezes, quando eu preciso de entregar o controle para Jesus, eu fico pensando: ai, mas e se não der certo? E se eu não conseguir? Né? E o Senhor me lembra quem Ele é. E aí eu entrego para Ele ali aquele medo. E eu falo: Senhor, eu não quero nem ter outra opção. Glória a Deus, Pai. Que seja o Senhor a reinar sobre essa situação. Que seja o Senhor a me tirar do fundo desse mar aqui e me resgatar de novo. E em Mateus 16, ao 26, Pedro se surpreende diante da sua vulnerabilidade, quando o que está em jogo é a sua sobrevivência. Mateus 26 vem falando aqui pra gente sobre quando Pedro se fazia de muito valente, de muito crente, de muito confiante, de muito disposto a fazer tudo por Jesus. Eu não sei se vocês já tiveram essa expressão com Jesus. Ah, Jesus, né? Eu faço tudo pelo Senhor. Tudo. Foi isso que
Pedro falou com Jesus em Mateus 26. Mas quando o negócio aperta para o nosso lado, a conversa muda. Mas a gente não acha que ela muda. A gente fica sustentando ali, não. Eu faço tudo por Jesus. Eu mato, eu morro. Eu mato no sentido, gente, às vezes não de chegar e matar alguém. Mas é de, tipo assim, eu perco a minha vontade, eu abro mão da minha vontade, eu mato os meus desejos, mas eu não vou negar o Senhor. Eu já falei isso muitas vezes. E aí Jesus vai e fala: Pedro, não é bem assim não. Ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. E ele fica indignado com aquilo. Eu não. Os outros discípulos também começam a ficar se perguntando: será se eu vou? Eles ficaram ali, porque a palavra fala que eles também tiveram essa dúvida: será se é um de nós? Né? E Jesus falou diretamente com Pedro: né? Você vai me negar antes que o galo, né, cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, muito valente, né, muito corajoso, muito entregue, né, ele falou: eu não vou fazer isso. Às vezes nós também somos assim. Por que eu estou passando os processos de Pedro? Porque nós passamos por esses processos. Nós passamos por esses processos. E aí Pedro vai, né, e não consegue sustentar tudo que a teoria dele fala. Porque muitas das vezes a nossa teoria ela é muito boa. Teoria e prática não andam sempre juntas, né? E a teoria tenta convencer a gente de que nós vamos conseguir sustentar, né? E ele ainda não amava o mestre até que nada mais o importasse. Ele ainda não amava até que nada mais o importasse. Ainda que até então ele acreditasse que ele amava. Um dia ele chegaria lá, mas não era aquele dia. E às vezes tem um livro, né, que fala até que nada mais importe. E quando a gente lê esse livro, o coração da gente queima, né, de vontade de fazer tudo por Jesus, de largar tudo por Jesus, de todas as necessidades dele. E ali começou o processo de Pedro. Aleluia, Pai. Ali começou uma história de Pedro com Jesus. Ali começou um novo e vivo caminho para Pedro. Ele não entendia. Às vezes nós não entendemos. Aleluia. Às vezes quando começa a faltar alguma coisa, como o irmão orou, às vezes nós reclamamos, nós murmuramos, nós lamentamos, às vezes nós culpamos alguém, às vezes nós culpamos Deus, mas a gente não está entendendo. Pedro não entendia ali. Ele viu a provisão, ele começou a viver algo, né, que ele não imaginava onde que aquilo ia dar. E nós muitas vezes passamos por situações porque o Senhor tem um propósito lá na frente. É lá na frente. Às vezes hoje, às vezes as pessoas lançam algumas palavras para a gente, algumas palavras de vitória, né? Algumas palavras de que vai acontecer, mas nunca acontece porque a gente acha que é para hoje, que é para agora, que é para amanhã. Mas quando um dia começa a acontecer, nós entendemos que o Senhor, o tempo dele é diferente do nosso. Glória ao nosso Deus. E a intenção de Jesus aqui com Pedro, eu creio também que com Tiago, com João e com os demais que o seguiriam adiante, era fazê-los entender que enquanto eles cuidavam do que Jesus confiaria a eles, o Senhor ia cuidar daquilo que eles precisavam. E, queridos, quantas vezes, né, como aconteceu com Pedro, às vezes acontece com a gente.
Às vezes o Senhor está pedindo o nosso barco, às vezes o Senhor está pedindo o nosso horário de almoço no emprego, às vezes o Senhor está pedindo o nosso salão, às vezes o Senhor está pedindo nosso momento ali em comunhão vou falar com os estudantes aqui, com os nossos colegas, né? Às vezes o Senhor está pedindo que a gente dê uma carona para levar alguém, que a gasolina está acabando ali. Eu falo, Senhor, mas como é que eu vou fazer? Eu não estou tendo nem para mim, né? Como é que eu vou dar carona para o fulano, sendo que o trajeto, se eu mudar o trajeto para levar ele em casa, a gasolina vai acabar? E quem que vai pôr isso aí quem que vai pagar essa conta, né? E às vezes o Senhor só quer o seguinte: dá uma carona para ele, leva ele em casa, busca ele em casa, né? Porque a gasolina vai aparecer, eu vou esticar essa gasolina aí. Oh, glória. Por quê? Porque o Senhor quer usar o nosso barco. Ele não precisa de usar o nosso barco, mas Ele quer usar o nosso barco. Para quê? Para que Ele possa fazer com nós aquilo que Ele fez com Pedro, Tiago, João e todos os discípulos. Aquilo que Ele falou lá no finalzinho: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo. O propósito do Senhor em nos ajudar, em nos dar provisão, em nos resgatar, é simplesmente esse. Glória a Deus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho e fazei discípulos, né? Então, ou seja, aqui eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o processo de Pedro, porque esse processo de Pedro, ele foi um processo que ele não foi fácil. E ele é um processo que eu creio que eu passo por ele. Eu creio que muitos de vocês devem passar por ele e não estão entendendo que está passando por ele. E qual o objetivo desse processo? É que o Senhor possa fazer de nós, homens, mulheres, jovens, pescadores de homens, pescadores de almas. Porque o peixe ali representa almas, né? E em Lucas 5, Pedro conhece o seu Jeová Jireh, o seu provedor. Glória a Deus. Amém? Amém. Também o seu mestre, porque a partir dali ele começou a andar com Jesus para aprender com o mestre, com o professor, com aquele que sabia mais do que ele poderia imaginar. Então ali ele conheceu em Lucas 5 aquele que ia prover tudo que ele precisava e aquele que ia ensinar para ele tudo que ele precisava, né? E esses ensinamentos sairiam direto do trono de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Em Mateus 8, depois vocês olham Mateus 8 e vê que Mateus 8 fala todo sobre o nosso Jeová Rafá. Mateus 8, ele é todo regido, não sei se a palavra certa é essa, na cura de leprosos, na cura de paralíticos, na libertação, mas ele é todo voltado para a cura. E também Pedro conheceu ali o Jeová Rafá, que curou a sua sogra. Ali Pedro conheceu, né? Conheceu aquilo que estava escrito nas Escrituras.